Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Essa tela linda aí dizendo: somos bem-vindos à casa do Senhor. Mais uma semana o Senhor nos concede de estarmos no meio dela, no nosso momento de celebração, no nosso momento de adoração a Ele, no nosso momento de comunhão com o Senhor. Você se sinta à vontade na casa do Pai, e que o Pai trate conosco aquilo que a gente está precisando para hoje. Que o Senhor nos revele a palavra dele que a gente precisa hoje, e que Ele nos receba no seu altar. Eu quero começar esse culto exaltando o nome de Jesus, com esse texto que a gente conhece, que é lindo, e que a gente declara: Jesus é o centro da nossa vida, é o centro da nossa adoração. Nada significaria se não fosse a presença de Jesus no meio do seu povo. Então coloque-se em pé no seu lugar e vamos ler Filipenses 2, versículos 9 a 11. Vamos ler esses textos da palavra do Senhor. Vamos juntos. Por isso o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Coisa linda, gente. Coisa linda a gente se dobrar diante deste nome de poder. Coisa linda a gente dizer: Senhor, a minha vida é sua, o meu ser é teu, a direção da minha vida está com o Senhor. Diante do Senhor eu me coloco nessa noite e todos os dias. Que o Senhor nos receba no seu altar em adoração. Que o Senhor se manifeste aos nossos corações nessa noite. Que Ele seja exaltado hoje e eternamente. Vamos adorá-lo com essa canção? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz.
glorioso. Queria que você se sentasse no seu lugar, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Queria que você, nesse momento, separasse esse tempo para clamar ao Senhor. Coloque diante do Senhor as suas inquietações. Às vezes a gente, no cronograma do culto, deixa de tirar esse tempo que é precioso, de falar as nossas palavras para Ele. Cantamos, lemos a Bíblia, ouvimos a mensagem, mas às vezes não pronunciamos aquilo que está no nosso coração. Esse é o seu momento. Você que está em casa, tire esse momento também. Você que está assistindo esse culto online, cultuando, na verdade, junto conosco. Tire esse tempo e fale com o Senhor. Apresente o nome de alguém. Nós temos algumas questões a colocar diante do Senhor, alguns nomes. Eu particularmente peço aos irmãos que orem por parte da minha família que estão enfrentando a Covid-19, Daniel, Láucia, Emily, Bia, os 4 da mesma família, pais e filhas. Que o Senhor atue naqueles pulmões e libere fôlego de vida e ar do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Eu sei que você conhece alguém que está precisando, alguém que está enfrentando luto, alguém que está enfrentando outra enfermidade. Vamos orar ao Senhor. Tire esse tempo, vou tirar um minutinho, para que você fale com Deus. E depois a gente vai estar quebrando esse silêncio. Olha o Senhor. Senhor, como é bom ter o nome de Jesus a quem podemos clamar. Obrigada, Deus, porque a gente pode se abrir para o Senhor. A gente pode colocar o nosso coração diante do seu altar. Lembrar de pessoas que estão precisando do Senhor, ou às vezes nós mesmos. As nossas inquietações, nossas angústias, nossas inseguranças, nossos medos, nossos temores. Senhor, nós queremos trocar com o Senhor. Queremos receber do Senhor a fortaleza que o Senhor é, o escudo que o Senhor é, que a sua palavra seja ministrada a cada nome que foi citado nessas orações, que o Senhor libere suas bênçãos sobre essas pessoas, sejam quais forem as necessidades, que eles se sintam acolhidos pelo Senhor, que o Senhor possa cuidar daqueles que estão se recuperando de enfermidades, em nome de Jesus, levando a sua cura, que o Senhor abra portas de emprego, cuide das depressões, que o Senhor atenda cada situação que foi colocada diante do Senhor. Exaltamos o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E é para esta torre que nós corremos nesse momento, pedindo socorro. Socorra-nos, Senhor. Apressa em socorrer-nos, dê-nos respostas, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo e receba no teu altar as nossas petições, sim, Senhor, mas receba-nos no teu altar como adoradores, que nós possamos render louvores ao Senhor dignamente como o Senhor merece, porque o Senhor é o único digno de nós nos prostrarmos e adorarmos. Receba toda a honra e toda a glória. Nossa confiança está depositada no Senhor, nossas esperanças estão no Senhor. Por isso, podemos deitar e dormir, sabendo que o Senhor, enquanto dormimos, trabalha por nós. Opera, Senhor, trabalha em nosso favor. É nossa oração. Limpa o nosso coração, a nossa mente. Coloque-nos bem alinhados ao Senhor. Queremos ser a igreja que o Senhor espera que sejamos. Queremos ser os cristãos que o Senhor espera que sejamos. Que sejamos luz, que sejamos sal, que façamos diferença onde estivermos, para a glória do Senhor, hoje e eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos falar com o Senhor livremente. Espírito Santo do Senhor atuando em nossos corações. Bem, irmãos, domingo passado foi um dia especial. Foi um dia especial. Não foi o que você voltou, não. Domingo passado foi o dia do pastor. E a gente lembrou da história dos pastores da nossa igreja. A gente homenageou o pastor amigo que estava aqui conosco. Mas a gente não pode deixar passar em branco
um rapaz abençoado aí que tem cuidado de nós nesse período. Vou pedir para ele vir aqui na frente, pastor Isaías, querido. Irmã Marlene, Caria, com a palavra nesse momento, a gente quer agradecer e honrar o Senhor pela vida do pastor Isaías. Pode subir, pastor. Como Gisele já falou aqui, o domingo próximo passado foi o dia do pastor Batista, ou o pastor dele, acho que é o pastor Batista. E o pastor não estava aqui, quem estava aqui era o pastor Amil. E hoje nós vamos fazer essa pequena homenagem em nome da nossa igreja. Mas eu vou deixar um versículo com os irmãos, que está em Hebreus, capítulo 13, 7, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Essa é a palavra que fica para o nosso pastor. Eu quero passar em nome da igreja essa pequena lembrança, tá? Pelo dia do pastor. Nós vamos orar neste momento, fiquem de pé, e vamos agradecer a Deus pela disponibilidade do irmão Isaías, apesar de estar lá em Nova Beré, ele está aqui nos ajudando com toda a boa vontade. Oremos. Pai querido, nós te louvamos na beleza da tua santidade, ó Deus, pelo pastor Isaías, pela sua vida, pela vida da sua família, Senhor. Nós queremos te entregar seu servo nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor, cada dia, ó Deus, possa estar, ó Deus, lhe acrescentando, ó Deus, bons momentos em sua vida, juntamente com toda a sua família e juntamente também com a sua igreja. Fica conosco, ó Deus, dá-nos a tua graça e a tua paz a todo momento, ó Deus. E também queremos lembrar dos teus servos pastores, ó Deus, espalhados sobre a face da terra. Que o Senhor Deus esteja a conduzir, ó Deus, para que ele possa também conduzir o teu rebanho. É em nome de Jesus que nós oramos agradecida. Amém. Obrigado, irmã Marlene, igreja. Santíssimo começa com S de surpresa, né? Eu estou aqui tomado pela surpresa. Pode sentar, irmãos. Pediram para abrir, eu vou abrir, tá? Gente, é uma caixa. Jesus, ó, está escrito Oriente, deve ser um chinês ou um japonês aqui dentro. Não sei abrir, esse dia da aula eu voltei. Ah, é assim. Gente, irmãos, é um relógio que eu... Muito obrigado, irmãos, pelo carinho. Não sei o que dizer. Porque domingo já tinha passado e a gente está em segunda-feira, a primeira dose da vacina, e a gente fica meio... Mas, muito obrigado, irmãos. Eu não sei o que dizer, a não sei a palavra gratidão, ela se torna pequena diante desse carinho dos irmãos. Estamos juntos. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos para os dízimos, é isso? Nessa hora nós vamos ofertar ao Senhor, fazer esse culto. E nesse momento, irmãos, de apreço, de carinho de toda a igreja, eu entendo, sim, compartilho isso com os irmãos, de que esse momento de dízimos e ofertas é um momento que parte do nosso coração, um momento de dentro para fora, em que
nós somos assim compelidos a continuar contribuindo para a obra do Senhor. Nós já estamos vivendo nesses tempos de missões livres, devemos sim ajudar, colaborar, dar suporte e sim contribuir para nossas ofertas também para missões. Então vamos cantar a canção e teremos o privilégio de participarmos dessa obra. Que o Senhor nos abençoe. Cantemos ao Senhor. Tem sido assim e os índices estão abaixando um pouquinho no recorte do Brasil, mas ainda assim nos preocupa. E nós iremos não somente consagrar o Senhor que diz das ofertas lançadas no altar, mas também clamar por esses casos. Então, convido os irmãos a que nós nos prostremos diante do Senhor e com muita assim sabedoria, fé
esperança do nosso coração, a uma só voz, a gente possa clamar: Deus, cesse essa pandemia. Acabe com isso no nosso meio. A linguagem mais bíblica, mais profunda é: sara a nossa terra. Sara a nossa terra. Nós não temos outra oração. Então, oremos ao Senhor. Nosso Deus, querido Pai, neste momento que a tua igreja, seja ela aqui presencial ou a igreja de forma online, tantos queridos nossos, membros ou não, agregados de Jesus Santíssimo, que amam essa igreja, que se identificam com ela, nessa hora, a uma só voz, nós consagramos dízimos e ofertas ao Senhor, te pedindo, ó Deus, que o Senhor continue cuidando de nós, cuidando da tua igreja, como agência do teu reino, que proclama, que declara, ó Deus, as verdades bíblicas, as verdades do Evangelho. Ó Deus, te pedimos que esses recursos sejam multiplicados e de fato, ó Deus, com muita tranquilidade nós dizemos isso, porque é a constatação de que o Senhor tem cuidado de nós, nada tem faltado à tua agência e pelo contrário, ó Deus, a tua igreja tem prosperado, tem feito, ó Deus, o possível e até muitas das vezes atingido, ó Deus, aqueles que são mais distantes de nós através das nossas missões também. Ó Deus, consagramos ao Senhor e te pedimos, ó Deus, que a todos nós, irmãos e irmãs, possamos ser tocados, sensibilizados pela ação do teu Santo Espírito, para que todos nós possamos ser dizimistas fiéis. Que, ó Deus, comecemos com alguma coisa, de alguma forma, para que, ó Deus, todos nós sejamos fiéis ao Senhor. Nos ajuda nisso, Deus. Nós te clamamos assim. E, ó Deus, te pedimos agora por tantos casos, ó Deus, familiares nossos. Levantamos o clamor, ó Deus, para Daniel, para Gabi, ó Deus, para Glaucia, para Emily. Nessa hora nós te pedimos, ó Deus, como diz lá no Salmo, ó Deus, que o Senhor levante do leito de enfermidade, ó Deus, todos esses nossos queridos. Nós cremos que cada parte do nosso corpo, cada célula, ó Deus, pertence ao Senhor e não a nós. Então, ó Deus, que a medicação faça os seus efeitos necessários, que os recursos médicos, tecnológicos, ó Deus, possam sim contribuir para o restaurar da vida e da saúde, ó Deus. Nosso Deus, nós temos casos nossos de que o Senhor fez o teu milagre. Então, ó Deus, por esses queridos que nós citamos, ó Deus, e te pedimos ali, por Tônia, ó Deus, filho da nossa irmã Elza, ó Deus, que o Senhor possa também curar, restaurar por completo, ó Deus. Ó Deus, que cada parte do tratamento também, ó Deus, naquela coluna possa servir, ó Deus, sim, para ele ficar de pé, bem de saúde, ó Deus, disposto, fazendo as suas atividades também. Ó Deus, nos lembramos do nosso querido Éder, ó Deus, irmão Delcino, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, a cada dia dar um fortalecimento de músculos, ó Deus, ó Deus, das suas terminações nervosas, ó Deus, enfim, ó Deus, que ele possa se sentir bem, ó Deus, porque é um novo ciclo da vida que se abre. Ó Deus, eu posso estar esquecendo, Deus, pela minha limitação humana de queridos nossos, mas nessa hora nós citamos aqui queridos, ó Deus, de Jardim Santíssimo, de outros lugares, ó Deus, de outras igrejas, ó Deus, de que o Senhor conhece muito bem, ó Deus, porque tudo está diante dos teus olhos. E te pedimos no nome de Jesus que o Senhor entre com providência. Ó Deus, levantamos esse clamor, porque entendemos, ó Deus, que a tua vontade, quando ela se faz presente, ó Deus, o Senhor cumpre aquilo que o Senhor nos chamou. Temos famílias enlutadas, ó Deus, queridos nossos de perto e de longe. Então, ó Deus, que o Senhor console, que o Senhor traga o bálsamo do teu Santo Espírito, que o Senhor renove e dê alegria ao coração. Oramos assim, ó Deus, na esperança, na expectativa de que o Senhor, sim, continue sempre cuidando de nós. Te bendizemos, ó Deus, te honramos, te oramos sobre todo nome, sobre aquele nome especial, o nome de Jesus, como nós cantamos. Amém e amém. Irmãos, enquanto o irmão Silas vem aqui orar, que eu vou convidá-lo, para que a gente possa orar pelo processo de sucessão pastoral. Irmão Silas. Eu quero dizer, irmãos, que os irmãos estão vendo a coisa acontecer. Essa igreja está em processo de sucessão ministerial. No domingo que vem nós teremos outro candidato. Estarei com os irmãos pela manhã. E eu queria fazer esse apelo para os irmãos. Não somente orar aqui na igreja, mas quem sabe nas suas refeições, de manhã, antes de dormir,
chama mais alguém perto e ore pelo novo obreiro. É um processo muito sério que está passando essa igreja, mas que, segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, o Senhor já escolheu o novo obreiro. Amém? Então esteja tranquilo ou tranquila na presença de Deus. Deus sabe o que é melhor. Então nós estamos clamando por esse novo obreiro. Irmão Silas vai nos conduzir a Deus nessa palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos, nosso Deus, de estarmos reunidos como igreja Tua, lavada e remida pelo sangue do Teu Filho amado Jesus. Obrigado, Deus. Quando nos deu a liberdade, Senhor, de estarmos Te adorando, Te louvando o Teu santo nome. Porque só o Senhor é merecedor de toda honra, toda glória, nosso Deus, e toda devoção. Amém. E neste momento, nosso Deus, que a Tua igreja Jardim Santíssimo, nesse momento esse período que estamos passando no processo, nosso Deus, de sucessão ministerial. O Senhor já conhece, nosso Deus, aquele Teu servo que há de cuidar da Tua igreja, do rebanho que o Senhor há de entregá-lo na sua mão. Que o Senhor, nosso Deus, faça somente a Tua vontade, que a nossa vontade não prevaleça, Senhor. Verdade. Que tudo seja conduzido pelo Teu Santo Espírito. Amém. O Senhor sabe, nosso Deus, que nós temos clamado a Ti, e até insistentemente, para que o Senhor, somente o Senhor, haja intervenção somente do Senhor nesse processo. Porque às vezes, nosso Deus, como humanos que somos, falhos, e tanto que necessitamos da Tua graça, nós temos tendência, nosso Deus, a escolher. Mas como aconteceu, nosso Deus, com o Teu povo, quando fez aquela escolha, nosso Deus, pelo rei Saul. Mas o Senhor, nosso Deus, permitiu. Mas o povo assim mesmo, nosso Deus, para que houvesse providência de Ti mesmo, Tu chamaste Teu servo Davi, Senhor. Amém. E assim nós queremos, nosso Deus, que o Senhor faça a Tua vontade no nosso meio, que nós possamos deixar livremente o Teu Santo Espírito trabalhar, nosso Deus, para que tudo possa acontecer de acordo com a Tua santa e divina vontade. Nós pedimos, nosso Deus, pelo Teu servo, pastor Isaías, pela sua família, nosso Deus, de uma forma geral, abençoando o Teu servo, que tem tanto nos ajudado, Senhor, até aqui. Que o Senhor continue dando saúde ao Teu servo. E todos aqueles Teus servos, nosso Deus, o pastor Hamilton, que já passou por aqui, nosso Deus, na sua enfermidade, o Senhor continua visitando o Teu servo. Amém. E os demais Teus servos que vão estar conosco no próximo domingo, como o pastor Denilson, nosso Deus. Que o Senhor prepara o nosso coração, também o Teu servo, falando através do Teu servo aos nossos corações. Amém. Que nós possamos discernir, nosso Deus, o que Tu queres para as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome santo e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmão Silas. Irmãos, mais uma vez, obrigado pelo presente, pelo carinho, pelas considerações. Há um ditado que diz que quando a gente vai ficando velho, a gente se emociona, então eu estou tentando falar pouco, porque senão a gente chora à toa, né? Isso é uma tendência natural, normal. Queria pensar com os irmãos nessa noite sobre esse tema. Ouça o chamado de Deus em sua vida. E o texto é de Marcos capítulo 1, versos 14 a 20. Um texto que eu chamo da narrativa de Marcos sucinto, reduzido, direto, porque quer nos trazer à tona ou quer nos provocar as vozes que nós ouvimos em vários períodos da vida. Marcos capítulo 1, de 14 a 20, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores.
E Jesus lhe disse: vinde após mim e eu vos farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós, diante da tua palavra, estamos agora lida, ouvida, explanada diante dos nossos olhos e do nosso coração. Nós somos dependentes do Senhor, da tua palavra. Estamos aqui nesse momento de entrega da nossa vida, do nosso coração, em culto ao Senhor. Esse momento, esse elemento tão profundo na vida do ser humano, limitado, frágil, pecador, mas que se encontra com Deus poderoso, com Deus onipotente, onisciente, onipresente. Que, ó Deus, a leitura e agora o ouvir da tua palavra, a explanação dela no nosso coração, possa trazer os efeitos necessários para que, ó Deus, a nossa vida seja de glória em glória, de dia em dia, na nossa caminhada transformada para o melhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Ouça o chamado de Deus em sua vida. Antes, gosto sempre de tentar fazer essa introdução com os irmãos, antes de a gente olhar esse texto belíssimo, incrível, de Marcos, de falar sobre chamados na nossa vida. Deixa eu dividir com os irmãos aqui alguns chamados. Todos nós aqui somos filhos, eu só quero fazer esse recorte para todo mundo aqui que é filho, não tem como a gente correr disso. E a gente vai se lembrar durante alguns instantes ou segundos até, quando a nossa mãe, o nosso pai, ou então a nossa avó, seja com quem, sabe, nos criou, que há esses casos também, quando eles nos chamavam. Menino, menina, aquela situação, enfim, principalmente quando a gente estava no erro, estava numa situação um pouco atípica, coisa de criança. E aí tinha o chamado da mãe, do pai, do avô. Irmãos, na maioria das vezes a gente vem correndo. Havia um detalhe na igreja que eu fui criado, e aí eu era pequenininha, a minha família, os irmãos sabem que era uma família de 11 filhos, e eu era o caçula. Na igreja que nós fomos criados, a família chamada do senhor, ou do irmão Manuel Braz, e da dona Iraci, no olhar, meu pai do outro lado do banco, a gente já sabia o que era. Então, o chamado dele era assim. E tem alguns irmãos aqui, acima dos 60, com certeza, que vão compartilhar dessa ideia de que, olha, meu pai e minha mãe chamavam a minha atenção no olhar. E ai de mim, se eu não obedecesse. Chamado é um negócio que tem a ver com isso, com educação, com disciplina e com, na verdade, até com a mudança de vida. Hoje há só vou repetir, tá? Há um termo aí de que há muitos pais, já ouviu isso? Pai Nutella. É de que, sabe, não tem firmeza para, sabe, disciplinar, ajudar o menino, a menina, e a criação fica meio solta, e aí há uma crítica sobre isso. Chamado é um negócio importante que muda a vida, inclusive. Quando eu falo isso, desse exemplo, eu falo de um chamado que Jesus faz. E ele faz um chamado sim. E o curioso é de que os primeiros discípulos que eu encontro, eles estão não desocupados, olha esse detalhe, eles estão trabalhando, uns estão junto ao mar, outros estão consertando rede, também da sua profissão de pescador, mas Jesus faz um chamado a eles. A proposta de uma noite de quarta-feira de junho, no momento em que a gente sabe, está vivendo, é de nós prestarmos atenção no chamado de Deus, e Deus chama, irmão, Deus chama. Já estamos em junho, tem ideia disso? Já estamos em junho de 2021. O tempo está voando. E tem gente que ainda não descobriu ainda o seu chamado. E há um lugar para você, para mim, no reino de Deus. Sim, talvez muitas pessoas confundem isso. Não seja propriamente para um culto aqui na frente, para um trabalho, um serviço, sabe, de frente. Mas muitas das vezes para dar suporte, para dar sustentação. O chamado trabalho nos bastidores, mas uma coisa é certa, todos nós temos funções incríveis, extraordinárias no reino de Deus. Ouvir o chamado de Deus em nossa vida, irmãos, é ser mais sensível à voz do Espírito Santo. E isso é tão sério, de que quando eu conto lá, da minha época de criança, das minhas
Peraltices, e nós também todos, porque aqui tem irmãos que hoje estão mais centrados, assim, claro, até alguns cabelos brancos, mas como aprontou, mas foi numa hora de chamado que a vida se corrigiu. Foi numa hora de acompanhamento, de acalento do pai e da mãe, de, sabe, o chamar para perto, que fez toda a diferença. Irmãos, nós temos chamados na Bíblia. Eu posso lembrar de João. Quando Jesus chama João, ele ouve e segue Jesus. Posso lembrar lá do Antigo Testamento, o meu xará, Isaías. Quando Deus o chama no meio, de um povo de impuros lábios, no meio de um povo perverso, no meio de um povo pecador, no meio de um povo, sabe, que não temia a Deus, Deus chama Isaías. E ele precisa ser purificado das suas maldades, ou da sua prática, do seu tipo de vida, mas ele ouve o chamado e atende. Por que não lembrar, irmãos, de outros? Que a gente sabe que ouve o chamado. Noé, você tem uma missão. Abraão, você tem uma missão. E por aí vai, irmãos. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que, sim, ouviram os chamados e fez toda a diferença esse ouvir o chamado e está sensível a isso. Então, se nós sairmos das nossas casas, e aqueles que estão online também, se separar desse tempo só para culto, é porque nós desejamos ouvir algo da parte de Deus, ou que nós desejamos muito mais, ouvir o chamado de Deus na nossa vida. Eu queria que o irmão, a irmã pudesse sair daqui tocado assim, não por mim, não pelas palavras, sabe, mas por Deus, para que você ouça o chamado e dê uma guinada na sua vida. Não dá, irmãos, eu vou ser repetitivo como sempre, não dá para esperar 31 de dezembro, porque a gente não sabe se vai ter 31 de dezembro. Lembra disso? 31 de dezembro, não, lá eu faço as promessas, e aí dia 1º de janeiro tudo muda, não, porque o ano de 2019 nos mostrou um 2020 que nós já conhecemos. O 31 de dezembro de 2020 nos mostrou já o 2021, que a gente já estava vivendo. Então, ouvir o chamado é saber de que, irmãos, tem que ser para agora. Ô, irmão, está tudo certinho com o irmão. Não, eu venho à igreja, eu cultuo, eu oferto, sabe, eu acho louvor, ministério de louvor, e gosto da IBD, então. Ah, como eu amo estudar a Bíblia. Só isso? Acabou a vida? Ministério de oração. Ministério da recepção da igreja. Ministério de acompanhamento de pessoas que precisam, sim, ser acolhidas, e até mesmo o ministério de a gente já pensar em gerar novas ovelhas e serem batizadas. Nós precisamos pensar nesse chamado. Mas, pastor, não sei fazer nada, sabe, irmão, porque esses camaradas aqui, eles estavam ocupados. Deus só chama quem está ocupado. Então, nós temos uma missão intrínseca, uma missão revelada também. Nós precisamos saber ouvir esse chamado. É preciso ouvir o chamado de Deus, irmãos. Eu listo aqui com esse texto, e mais com o capítulo 2 e o capítulo 3, 3 aspectos, 3 coisas que ouço o chamado. Sabe por quê, irmãos? Aí não tem como correr. Ouço o chamado de Deus, porque é para pessoas comuns. Está aí no verso 16. Deixa sua Bíblia aberta. Jesus está andando junto ao mar da Galileia, vê Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar. Dado importante, estavam ocupados nas suas profissões, pois eram o quê? Pescadores. Ouça o chamado, porque Deus chama pessoas comuns. Não tem para onde o irmão correr. Ainda que o irmão ou a irmã tentasse sair correndo agora, eu vou gritar, olha, ouça o chamado, até o irmão sair ali no portão. Porque, na verdade, Deus chama pessoas comuns. Esses camaradas aqui, provavelmente, se não encontram com Jesus, iam continuar sendo pescadores, mas eles têm e são pessoas comuns. Uma profissão, inclusive, da época, não muito benquista, bem vista, muito embora eles geram a alimentação, enfim, vendem seus peixes e aí ajudam sua família, ajudam a comunidade ali próxima, as aldeias, as vilas próximas por onde Jesus passava, mas fato é de que Deus chama pessoas comuns. Não tem títulos. Pastor, não tenho nem, antigamente tinha um termo chamado Mobral, né? Não sei mal assinar meu nome. Deus chama pessoa comum. Como também Deus chama pessoas especiais, pessoas, sabe,
de alto gabarito, isso a gente também vai ver em outro texto já já. Deus chama pessoas comuns, simples. Então não tem esse rodeio, irmãos. Não sei fazer nada, será? Ou não quer se colocar à disposição? Meus irmãos, Jesus está andando e diz o texto que depois que João é preso, Jesus começa a pregar, vem para Galiléia pregando o reino de Deus. A pregação intrínseca de Jesus e declarada era: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Dessa pregação aqui, esta igreja, os irmãos, eu, cada um de nós, não podemos abrir mão. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É a pregação que a igreja jamais pode se afastar. Em tempo de pandemia, em momentos difíceis que nós vivemos, sim, nós precisamos continuar falando, sim, de que pecado nos afasta de Deus, pecado nos leva para longe de Deus, pecados nos leva para a eternidade sem Deus. E aí pregar isso aqui, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus então está pregando isso e andando junto ao mar da Galiléia, vê Simão e Pedro, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Ouça o chamado de Deus, porque o chamado é para pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum. Não sou melhor que os irmãos, sabe, nós estamos no mesmo pé de igualdade, eu insisto nisso. O chamado é para qualquer um. Mas você pode dizer, talvez irmãos, amigos que estejam online, não, mas eu não sou qualquer um, eu já tenho 2, 3 faculdades. Então, eu não tenho mais tempo para isso. Opa, segura aí. Porque ouço o chamado pela segunda razão. Jesus chama pessoas importantes. Quer ver? Capítulo 2, você deixou a sua Bíblia aberta. Versos 14 e 15. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria. Ele disse: segue-me. Ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muito publicanos e pecadores, porque eram muitos e eu tinha seguido. Versículo 14 está revelando para a gente de que quando Jesus vê Levi do posto da chamada, seria quase como fiscal da fazenda, então ele era importante porque ele prestava serviço para o governo de Roma, ele cobrava os impostos, ele era uma ponte entre os judeus e os romanos, era um camarada importante, sim, digno de confiança. Possivelmente ele, detinha o conhecimento da conta, da álgebra, da matemática, enfim. Esse cara não era um à toa, não dizendo também que os pescadores eram à toa, na verdade, ele tinha uma profissão mais benquista, ele tinha uma profissão nesse sentido vista por algumas pessoas com algumas reservas, porque diziam até que eles roubavam, lembra de Zaqueu? Era mais ou menos isso. Mas sim, ele tinha um conhecimento intelectual, se a gente pode dizer assim. Então, Jesus chama pessoas importantes, sim, mas que na perspectiva de Jesus são pecadores e precisam também receber a sua graça. Ouça o chamado, porque Deus chama pessoas simples, mas também Jesus chama pessoas, com alguns gabaritos, ou alguns diplomas na parede. Aquela experiência de janeiro, irmãos, que a igreja me presenteou, no meio dos ribeirinhos, atendendo gente há 3, 4 dias, 5 dias de barco do centro de Manaus. Ali no nosso meio tinha pastores, havia dentistas, assistente social e psicólogos. E impactados estavam voltando, depois daquela semana que nós vivemos ali, mudados, porque a realidade deles, alguns falaram para mim, algumas moças, algumas senhoras dentistas e médicos também. E eles falaram assim: eu não sou mais a mesma pessoa que eu cheguei aqui em Manaus no domingo, não sou. E eu vou voltar no ano que vem ou na próxima caravana, porque eu preciso levar essa ideia para a minha igreja, para a minha comunidade de fé. Jesus chama pessoas importantes, sim, com conhecimento. Chamou Levi, que estava lá no seu trabalho, disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu. O curioso é isso, que a resposta ao chamado de Jesus, tanto os pescadores, pessoas simples, como também Levi, no seu posto de trabalho, levanta e segue. Irmãos, ouça o chamado, porque ele chama pessoas importantes. E isso é reino, entendeu, irmãos? Isso é uma visão única, isso é uma amplitude muito maior. Isso não é a mesquinharia da vida, isso é saber de que Deus usa pessoas quem Ele quer. E por falar em quem Ele quer, é a terceira razão. Meus irmãos, não sejamos resistentes. Há um ranço no nosso meio
cristão de que, sabe, Deus só chama pessoas especiais. Então chama pessoas assim simples, né? A gente já entendeu. Chama pessoas também com alguns títulos, diplomas também na parede, chama também. Mas ainda esse Deus que a gente serve, esse Jesus que a gente é, nosso Senhor, Salvador, que nós cremos, Ele chama quem Ele quer nós queiramos ou não. Olha que coisa. Avança um pouquinho. Ainda no início do ministério de Jesus, capítulo 3, está aí diante dos irmãos. Versículo 13. E subiu ao monte, Jesus, e chamou para si os que ele quis, e vieram para ele. Tá bom para a gente? Mais uma vez, Jesus sobe ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Nós fazemos escolhas, nós fazemos acepções, nós temos as nossas convenções, não, esse pode, aquele outro não pode. Nós fazemos a nossa pré-seleção, nós meio que dividimos, nós muitas das vezes, sabe, somos difíceis nesse ponto, mas Jesus chama quem Ele quer para usar na sua obra, do seu jeito, da sua forma. Eu tenho um exemplo, irmãos, eu quero daqui a pouco, no fim, contar isso para os irmãos, de que nós temos essa plasticidade de olhar muito, na verdade, o exterior, e a gente criticar, muitas vezes a gente falar, e a gente não sabe que aquela pessoa pode ser bênção, e é bênção do jeito dela. É quase que Paulo dizendo, eu fiz-me fraco para ganhar os fracos, eu fiz-me forte para ganhar os fortes. E faz sim, porque é Deus que faz a obra e não nós. Deus chama quem quiser, quem Ele quer para usar na sua obra do jeito dele, não do nosso jeito. Então ouça o chamado, porque Ele usa pessoas simples, Ele usa pessoas importantes, e Ele usa quem Ele quer. Jesus sobe ao monte e chama para si o que Ele quis, e esses o acompanham. Meus irmãos, ouvir esse chamado nos lembra da nossa infância. Lembra quando a gente estava cometendo alguma coisa errada e o nosso pai, a nossa mãe, a nossa avó, alguém adulto chama, menino, menina, sai daí, vem para cá. Nos dá aquele alerta e nos conserta. Jesus chamou esses camaradas e eles largam tudo. Eles não questionam. O interessante do chamado é isso, que tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 e no capítulo 3, não tem um questionamento. Senhor, mas agora eu estou acabando meus estudos. Senhor, agora eu estou inexperiente, eu não sei. Quem sabe, no final do ano, Ele chama e as pessoas o atendem, não questionam, irmãos. Me parece que a gente tem que, sabe, aprender qual mais lições. Esse tempo tem sido um tempo para muita gente devastador, mas que, meus irmãos, é tempo sim da igreja crescer, e eu insisto com os irmãos, insisto mesmo, com muita paz no meu coração, isso porque eu preciso e tenho feito esse exercício todo dia. Quantos eu tenho levado a decisão ao lado de Jesus? Tenho povoado o céu? Sim ou não? Tenho me preocupado com aquele amigo, com aquela amiga que está a passos largos para o inferno e a gente não está nem aí, porque ele sabe que eu sou crente. E tem alguns que ainda dizem assim, mas eu já falei, já orei, continua. Mas dando testemunho fiel de Jesus. Eu quero caminhar para o fim, irmão, para dizer de que o que a gente tem ouvido, irmãos. Esses aqui ouvem o chamado de Jesus. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Diz o texto que eles deixam logo as suas redes e o seguem. Não te incomoda esse negócio? É estranho, não é? Mas eles atendem. Eles ali estavam trabalhando, passa um desconhecido, chamado, depois que eles vão ver Jesus, vem após mim que eu vos farei pescadores. Eles seguem. Que coisa! Está Levi, no seu posto de trabalho, prestando serviço para Roma, vem e segue, ele vai. No capítulo 3, quando Jesus sobe ao monte, chama aqueles que ele queria para si, e as pessoas o seguem. Não há questionamento da inexperiência, ou então dos muitos títulos, ou então da sua ocupação. O fato é que eles obedecem. Então, meus irmãos, para que serve esse chamado? Para que, de fato, irmãos,
a nossa passagem por essa vida possa marcar a vida de outros, possa levá-los a esse momento de encontro com Deus, e que esse momento produza novas vidas, novas ovelhas, e que sim, o reino de Deus seja grande, extraordinário, e que a gente cumpra a nossa missão. Termino com a expressão paulina de que ele diz, Atos capítulo 20, pois em nada na minha vida eu tenho por mais precioso que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Vou provocar os irmãos nesse término. Pastor, não tenho ministério na igreja. Será? Pensa aí direitinho. Vai para casa, meu irmão, minha irmã. Daqui a pouco, aqueles que estão em casa, depois que você fizer sua prece, na hora da oração, quer um estilo Isaías? Puxa assim um cobertor. E fala assim, Senhor, aquele negócio ali foi para mim. Puxa assim um cobertor, bota assim, finge que Deus não está te vendo, né? Até parece. Coloca só o olho assim, para fora da coberta. Fala assim, Senhor, aquilo foi para mim. Para que isso nos atinja, irmãos, e a gente possa levar pessoas para o céu, e que Ele mesmo nos abençoe. Amém. Enquanto ouvimos essa palavra, o Senhor me lembrou dessa canção. Ele nos separou para servirmos a Ele. Que essa canção seja o início aí da nossa conversa com o Senhor. Que o Senhor já esteja nos moldando e nos incomodando, e que nenhum de nós fiquemos sem trabalhar na seara dEle. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejas ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejas ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu
coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Amém, irmãos? Para aqueles que dirigem carro, automóvel, essa música nos impede de uma briga de trânsito. Na hora eu canto, o Senhor... irmãos, eu deixo o cara passar. O Senhor conhece você. Fila de banco, ou outra fila qualquer, a pessoa entra na tua frente, canta essa música, você se acalma rapidinho. O Senhor... Aí tu se lembra, vem assim, irmão. É infalível, irmão. Infalível. Já fiz essa experiência. Sabe, naquela hora que o sangue vem assim, eu vou responder. Aí tu canta essa música. Vai a dica para o pessoal de casa também. Na feira, Guanabara, naquele tumulto, quando te empurrarem nas promoções, canta aí, o Senhor conhece. Irmãos, é fantástico. Não tem, sabe? É fantástico mesmo. Meus irmãos, o culto está encerrando. Eu estava com saudade desse... Mas nós estaremos de volta no domingo, irmãos, nas nossas salas virtuais. Esteja orando uns pelos outros, mas se cuide, tá? Quem não tomou vacina, quem já tomou também, continue reforçando. Vacina, nesse sentido, não significa muito não, irmãos. Tomou a vacina, primeira dose, segunda dose, continue acompanhando, sabe? Tendo todos os cuidados necessários. Nós vamos nos colocar de pé, vamos dar e receber a bênção. Acompanhe a leitura, a gente já parte para 2 João agora, amanhã, né? Eu acho. Então, acompanhe a leitura bíblica, porque acho que vários irmãos aqui, muito breve, vai receber um certificado da Sociedade Bíblica do Brasil pela leitura da Bíblia. Muito em breve. Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem a sua mão. De um jeito ou de outro, irmãos, nós estamos clamando ao Senhor. O Senhor conhece que são seus. E isso, irmãos, nos ajuda, sabe, a confiar mais no Senhor, a nos dedicar em todos os momentos da nossa vida, onde quer que a gente esteja, lembrar-se que nós somos, sabe, uma pessoa do Senhor, nós somos a mulher, um homem do Senhor. Oremos ao Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, aquele Pai que nos chama, graça de Jesus, que nos alcançou quando nós ainda não éramos pecadores, e agora pecadores remidos, seguimos da caminhada. A consolação do Espírito Santo em todos os momentos intensos da vida. Seja com todos nós, com nossos irmãos, amigos online, com a igreja aqui, Jardim Santíssimo, presencial. Não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja do Senhor diz amém e amém.
Deus abençoe, irmãos. Celebremos ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tal obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tal obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Vai na paz, querido. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.